Objetivo: identificar-se com os meios utilizados na celebração litúrgica. A palavra na liturgia. Na liturgia, a palavra de Deus, tomada da Bíblia, ocupa um lugar importantíssimo, porque é ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação, as ações e os sinais. Em todas as celebrações dos sacramentos e dos sacramentais, segue-se o mesmo esquema: a liturgia da palavra e a liturgia do sacramento. Dinamismo da palavra. Na comunicação oral devemos considerar estes fatores: a palavra emitida, a palavra recebida, a resposta ou reação causada pela palavra. O canto e a música. A experiência humana ensina-nos o valor e o significado do canto. Exprime sentimentos. Quando estamos cheios de uma emoção, muito naturalmente sentimos necessidade de a exprimir cantando. Também o canto, com mais força do que a palavra sozinha, nos comunica a sua emotividade. A expressão poética. Quando se quer exprimir alguma coisa de forma especial, com roupagens de beleza e com maior expressividade, recorre-se à poesia. O canto compromete, exige mais do que a palavra, precisa mais do sentimento e da habilidade. O canto faz comunidade, é um magnífico sinal de identificação, já que exige que se tenham em conta os outros, que se participe, isto é, que se faça parte de um todo. A expressão de festa, o especial, o diferente, o alegre, isto é, a festa pede naturalmente a música e o canto. As ações, os gestos e os movimentos. Nas nossas relações com Deus, o gesto, as posturas, o movimento corporal são sinais. Não são somente expressões, mas também são coordenadores do sentimento, despertando-o ou estimulando-o. A liturgia, que é o encontro com Deus e com os outros, também pede as ações ou gestos e posturas corporais. Os gestos usados na liturgia são poucos e praticamente os mesmos que se utilizam em todos os tempos, que exprimem as atitudes fundamentais do homem diante de Deus. De pé é a atitude humana fundamental e característica. Exprime a dignidade de ser livre, respeito e atenção. É também um espírito de disponibilidade ativa, tanto mais que neste gesto os antigos cristãos viram um sinal da nossa união com a ressurreição de Cristo. Sentados é a postura que facilita que se escute cômoda e atentamente quem fala. Também é a atitude de quem ensina e preside e de quem medita. De joelhos é um sinal de humildade e pequenez. Naturalmente, o homem exprimiu o reconhecimento da grandeza de Deus, baixando a sua estrutura, inclinando-se, ajoelhando-se e prostrando-se por terra. É um gesto penitencial. Favorece a oração recolhida e intensa. Caminhar exprime o peregrinar de um povo para o Pai, que caminha para a Jerusalém Celeste. Há outros gestos significativos, como estender os braços quando o presidente se dirige à Assembleia, o gesto da oração levantando as mãos para Deus, a imposição das mãos sobre as pessoas ou as coisas, a saudação mútua, bater no peito. Os lugares, os elementos e os objetos. Os lugares. O espaço sagrado
A habitação de Deus é um lugar especial de comunicação. No templo, definimos os seguintes lugares. O presbitério é o lugar que rodeia o altar e o local destinado aos celebrantes e outros ministros. O altar é a mesa do Senhor, centro da ação eucarística. O ambão é o lugar próprio para a proclamação da palavra de Deus. A cátedra é o lugar de quem preside a Eucaristia. O sacrário ou tabernáculo é o lugar da reserva eucarística. A pia batismal é a fonte de água para a celebração do rito essencial do sacramento do batismo. O confessionário é o lugar apropriado para o sacramento da reconciliação. A credência é a mesa auxiliar para colocar os objetos necessários à celebração eucarística. Os elementos. Entendemos por elementos as realidades naturais ou elaboradas, mas de uso comum, das quais se serve tradicionalmente a liturgia. A água, fonte de vida ou da morte, limpa-nos. A cinza, símbolo de destruição e penitência. O fogo, que nos faz ver com a sua luz, aquece e purifica. O óleo exprime remédio que penetra e permanece. O incenso, que perfuma e sobe. Os objetos. Muitas realidades manufaturadas, trabalho de artistas ou de artífices, que a comunidade cristã sempre utilizou. Recordemos apenas os objetos mais relacionados com a Eucaristia e os paramentos sagrados. Vestes ou paramentos. A alva, túnica branca, é a peça de vestuário litúrgico básico, simboliza a pureza. O cíngulo, cordão com que se aperta a alva na cintura, simboliza o domínio de si. A estola, faixa larga de pano posta ao pescoço pelos presbíteros. Os sacerdotes deixam-na cair sobre o peito. Os diáconos usam-na na diagonal do ombro esquerdo para o direito. Significa dignidade sacerdotal. A casula, paramento próprio do bispo e do sacerdote, que se coloca sobre a alva e a estola. Significa jugo, carga e também revestir-se de Cristo. A dalmática, paramento próprio do diácono, que a usa sobre a alva e a estola. O pluvial ou capa de asperges, paramento em forma de capa talar usada pelos ministros sagrados nas procissões e em algumas ações sagradas. O véu de ombros ou umeral, véu que os sacerdotes usam na bênção e procissão com o Santíssimo. Amito, espécie de lenço utilizado para envolver o pescoço quando a alva tem um decote. Roquete ou sobrepeliz, espécie de alva rendada que os sacerdotes e religiosos usam sobre a batina ou hábito quando em funções litúrgicas. Insígnias episcopais. O solidéu, cobertura para a cabeça à maneira de pequena boina usada pelo bispo, também é comum ao sacerdote, exceto na cor. A mitra, cobertura alta para a cabeça com duas pontas, usada pelo bispo em cerimônias litúrgicas, significa o esforço para alcançar a santidade. O pálio, espécie de estola usada pelo arcebispo sobre a casula como sinal de comunhão com o Papa. O anel, joia que o bispo usa no dedo anelar da mão direita e que simboliza a fidelidade à Igreja, sua esposa. O báculo, bastão que o bispo usa em sinal de que é pastor da sua Igreja, diocese ou arquidiocese. A cruz peitoral, cruz que o bispo traz ao pescoço. Vasos sagrados.
O cálice, vaso exclusivo onde se deposita o vinho que irá ser consagrado. A patena, pratinho que contém as hóstias para a consagração e para a comunhão do celebrante, dos ministros e dos fiéis. O cibório ou a píxide, cálice maior e mais largo, com tampa, onde se conservam as hóstias que sobram da comunhão, formando a reserva eucarística. A custódia ou ostensório serve para a exposição do Santíssimo e para o transportar em procissão debaixo do pálio. A lúnula faz parte da custódia. Trata-se de um pequeno semicírculo, geralmente de metal precioso, que serve para segurar a hóstia. O caixa-cibório, pequena caixa redonda de metal para levar a comunhão aos doentes. O relicário, cofre com variadas formas que serve para conservar as relíquias dos santos. Alfaias, as galhetas, recipientes de vidro, metal ou cerâmica que contêm a água e o vinho para a celebração da Eucaristia. O vaso de abluções ou lavandas usa-se na lavagem das mãos de quem presida a celebração. O manustérgio, pano ou toalha usado pelo celebrante quando purifica as mãos. O sanguíneo, o paninho em forma de lenço de linho com que se seca o cálice ou se limpam outros vasos sagrados. A pala, bolsa quadrada formada por duas palas unidas em um ou três lados, que contém o corporal. A patena, pequeno pano quadrado que se pode colocar facultativamente sobre o cálice. A caldeirinha, recipiente em que se coloca a água benta para a aspersão. O hisope, pequeno cabo com uma esfera ou cilindro furados numa ponta que serve para aspergir. A naveta, recipiente em forma de barco ou nave que contém o incenso. O turíbulo, pequena braseira portátil que se leva suspensa por correntes com carvões em brasa para queimar incenso. A lamparina ou lâmpada do Santíssimo, lamparina de azeite que arde diante do sacrário em sinal de presença do Senhor. A caixa da chave do Santíssimo, cofre com a chave do sacrário. O conopeu, cortina que cobre o sacrário e que indica a presença da reserva eucarística. A toalha do altar, toalha que cobre o altar. O corporal, lenço quadrado de linho que cobre o centro do altar onde se pousam o cálice e a patena da missa. Transporta-se dentro da bolsa. O círio pascal é uma vela grande própria do tempo pascal, cuja luz simboliza Cristo ressuscitado. As âmbulas, recipientes para os santos óleos. Óleo santo para o batismo, óleo dos enfermos, santo crisma. O pálio, toldo portátil seguro por 4, 6 ou 8 varas verticais que outros tantos homens sustêm nas procissões, debaixo do qual vai o Santíssimo numa custódia. Vinde à festa. Sim, vinde todos a dançar e a rir e a participar no pão e no vinho. Pegai nas guitarras e nos tambores. Deixai de lado as ferramentas e as penas. Vesti o vosso coração com flores dos campos. Trazei convosco as mulheres e os filhos. Que venham todos à festa, porque temos de vos anunciar uma notícia alegre que muda inteiramente a nossa vida. O nosso coração e a vida engalanam-se com novas flores frescas e novos rebentos nascem nos ramos. O sol ilumina o nosso espírito e a aragem da manhã alivia o nosso andar pelos caminhos em que o Filho do mundo está a brincar. Levantamos os nossos olhos, os nossos lábios sorriem e as nossas mãos ganham vida nova. O que aconteceu? Dizei.
Embora muito simples, é difícil escrevê-lo com palavras. Não se pode exprimir nem significar com gestos. O essencial é invisível, mas depois de muito caminhar, acabamos por encontrá-lo. Se não vos fizerdes como crianças, de olhar límpido e sorriso aberto, com gestos sinceros e coração amoroso. Vamos, vinde todos à festa da vida, porque estávamos mortos e agora estamos vivos.